vai operar. Confesse em minha palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. Se está na Bíblia, se está na Bíblia, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Se está na Bíblia, eu creio. Crer, receber, confessar, praticar e viver. Está tudo feito, está consumado. A tua palavra diz que o teu nome está sobre todo nome e esse poder foi dado a nós, a igreja. Eis-nos aqui, Pai. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Uma grande congregação, Senhor, também além fronteiras, onde esta palavra chegar, onde este sinal de internet chegar, a qualquer tempo, a qualquer momento, havendo alguém que creia, Senhor, alguém que tenha a capacidade de levantar a sua mão direita e a mão da autoridade em direção ao trono da graça e me receber como profeta sobre as suas vidas, com honra de profeta, eu profetizo, Senhor, manifesta o milagre, manifesta o milagre, seja na vida financeira, seja na vida física, em qualquer área, Pai, mas também seja na vida emocional. As emoções, Senhor, as emoções, hoje tão atacadas, tão afligidas, pela realidade caótica que este mundo, que esta sociedade, estes dominadores, principados e potestades, dominadores deste século estão impondo e tentando, Senhor, massacrar os teus filhos, como disse a tua palavra, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, vem para roubar a nossa paz, ele vem, Senhor, para matar as nossas esperanças, ele vem para destruir as promessas que tu tens já lançadas, liberadas sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, mas a fé que pode tudo, a fé que é dos eleitos, a fé que é ativada pela confissão da tua palavra, ela ativa, Deus, a vida em abundância. Esta que tu dissestes em João 10:10, tu dissestes, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto, Senhor, eu recebo para a minha vida. Eu compartilho com a vida de cada um que crê nesta manhã. Andaraiora, mandaraiora, mandaraio, manais, sem cantaiaramaias, samandaraias. Andaraias, entramos com autoridade, Senhor. Entramos com autoridade, Deus, para arrancar até das garras do inimigo. Familiares nossos, Senhor, entes queridos, Deus, pessoas, Senhor, que nós estamos vendo, que nós amamos tanto, mas nós temos visto andando em caminhos escuros e escusos. Coisas que nós vemos até no meio da igreja, entre irmãos. E só o que podemos fazer é orar.
é clamar a Ti. Nós nos unimos nesta manhã como um grande cinturão espiritual. Recebemos para as nossas vidas e também declaramos sobre a vida de cada filho Teu nesta terra. Forças renovadas, Senhor, forças renovadas. Obrigado, Senhor, por este dia. Renova as nossas forças, manifesta sabedoria. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Amém e amém. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Muito tempo, né? A gente não louva esse obrigado. Louvores que Deus vai me dando, né? Nos momentos de adoração que eu tenho, graças a Deus. E Deus tem me dito que Ele precisa ser adorado. Aliás, nós estamos aqui nesta terra com duas finalidades primordiais. Duas finalidades primordiais. Adorar a Deus e proclamar Deus. Minha gratidão a Deus pela sua vida, mais uma vez, quero ressaltar que faz dessa manhã a escola de capacitação e crescimento espiritual. Nosso tema desta manhã, aula 8 deste livro maravilhoso, Autoridade do Cristão, subtema, a confissão, né, a firmeza da confissão, conserve a tua confissão. Obrigado, Jesus. Que darei eu, Senhor, em troca de tantos benefícios na carne, desventurado homem que sou. Eu não seria capaz de estar aqui, Senhor, nem mesmo de estar vivo nesta terra. Eu entendo hoje, posso dizer francamente em oração a Ti, na presença dos Teus fiéis, Senhor, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Nossa vida está em Tuas mãos. E que bom que a cada dia aprendamos a reconhecer esta Tua soberania. Só por causa do Teu sim e do Teu amém eu estou aqui nesta manhã mais uma vez. Minha gratidão a Ti, Senhor. E agora, nesses próximos minutos, ainda vamos mergulhar agora em águas profundas com este subtema. Continua falando aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e possamos ter músculos espirituais bem treinados e bem preparados para enfrentarmos este mundo que já foi derrotado na cruz do Calvário, este inferno que já perdeu na cruz do Calvário, este diabo que já foi amarrado em algemas eternas, e viver esta vida que já foi conquistada e consumada também na cruz do Calvário. Renova as nossas forças, então, Pai, mais e mais, com este tema, para a Tua honra e para a Tua glória. A minha suficiência vem de Ti, pela Tua graça, sou o que sou. Assim eu oro com gratidão a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Na última terça-feira, nós paramos aqui na página 82 do livro. Se você não tem o livro, você pode adquirir no balcão da igreja, você pode adquirir também nas nossas livrarias virtuais. Você está online. É importante você ter essa literatura. Claro que eu não te chamo aqui para ler o livro, claro, né? O livro nos serve de base para o estudo, para buscarmos os temas e algumas informações que nós pegamos aqui como também bases
para os nossos estudos, mas a forma, a tratativa de Deus a cada terça-feira é personalíssima, né? Trazendo com alimento fresco, um alimento sólido para o nosso crescimento e capacitação espiritual. Afinal, este é o tema principal deste encontro, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Na última semana nós paramos aqui na página 82, que ainda é o subtema da aula passada. Como eu disse, hoje nós vamos estar fazendo um link com o subtema de hoje, que é conserva a tua confissão, porque não há como o fraco dizer que é forte se ele não conservar a confissão. E como isso também se processa, nós entramos na conclusão da aula passada exatamente nesse eixo que é a fé. Diga, não há outra forma senão a fé para materializar o plano de Deus em nossas vidas. E como esta fé nos chega ao conhecimento? Pela pregação do Evangelho, o único Evangelho. Nós começamos então a ver isto aqui na página 82, quando usamos Romanos 1,17, que, reforço mais uma vez, foi a revelação dada a Martinho Lutero lá em 1517, que se estendeu até 1525, a reforma dentro do seio da igreja romana, quando ele descobriu que o justo viverá por fé. Então nós dissemos que hoje as pessoas pregam muito o amor. Eles dizem tudo por amor, sabe, se tem amor vale tudo. E eu disse, não é assim, não é bem assim. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, amor sem justiça não é amor verdadeiro. Não tem substância em Deus. E a frase que eu usei na semana passada foi: se o amor não revelar a justiça, não revela Deus. E aí nós usamos Gálatas capítulo 1 para reforçar aquele momento conclusivo. Inclusive é bom a gente ir lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 1, não seja flexível nessas áreas da graça de Deus. Desculpe, seja radical. Bispo, isso é um preconceito, isso é você dizer que é melhor. Não, nós não somos os melhores, mas nós temos o melhor, que é a revelação da graça de Deus. O que só nós precisamos, e é nosso dever, viver isso e ensinar isso. Ok? E às vezes, eu disse semana passada, às vezes as pessoas até confundem, acham que é uma soberba. Eu digo, quando Paulo fala aqui, não é soberba, é segurança. Segurança, irmãos. E aí no versículo 8 e 9, não precisa ir lá, só vou explicar rapidamente para a gente encaixar aqui no tema, no subtema também de hoje. Ele disse, olha, não há outro evangelho, não há outro evangelho, é a graça de Deus. Então este evangelho é o que revela a fé. Diga, só o evangelho da graça de Deus, da genuína graça de Deus, revela a fé para os nossos tempos. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós já temos este dom colocado por Deus, está no comentário aqui da página 83, é um dom de Deus. Agora precisa pelo evangelho chegar a nosso conhecimento, essa posição que só esta fé vai nos dar bases sólidas para nós vivermos. 2 Tessalonicenses diz, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. O apóstolo comenta, Deus colocou um dom em nós para que pudéssemos crer nele e ser tal qual ele foi aqui na terra. Mas esta fé não é para todo mundo. Entendam, não é para qualquer, diga, desculpe, agora vai parecer e não é para qualquer um. Diga, esta fé é para todos os eleitos. Diga, todos os eleitos, todos os predestinados, os 2/3, todos os filhos de Deus terão acesso a esta fé.
mas nem todos viverão plenamente essa fé. Agora, e nós? Nós temos um desafio muito grande, então, aí pela frente, né, para que estejamos dentro do projeto de Deus, vivamos essa excelência, e outros que Deus determinar para este momento, como a nossa amada assistiu lá, 4 horas da manhã, estava lá o apóstolo, tocou o coração. Se não tiver humildade, irmão, não pensa que você vai passar o resto da tua vida pregando a graça de Deus, não vai convencer ninguém. E ele diz, nós vamos ser livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, ele está dizendo, tem alguém aí que não tem a fé, e que esse que não tem a fé, os perversos e maus, ou seja, os ímpios, esses vão ser contrários ao nosso, a nós vivermos bem com a fé. Até te indico, parece que eu estou fazendo uma propaganda, na próxima sexta-feira nós vamos falar um subtema, vamos começar na reciclagem ministerial, toda sexta às 21 horas, de 15 em 15 dias, né? Eu procuro sempre seguir essa métrica, e nós vamos ter a reciclagem online, e será um tema assim, somos três, 2 pontos, ímpios, mal-aventurados, bem-aventurados, ou seja, há uma composição nesta terra, de ímpios, de mal-aventurados e de bem-aventurados. Na próxima sexta-feira nós vamos ministrar esse tema maravilhoso, porque é isso que ele está dizendo aqui. Então os perversos vão fazer de tudo para que os que têm acesso a esta fé e possam viver como bem-aventurados, não vivam esta bem-aventurança. Olha que coisa tremenda. Só consegue viver esta fé através de uma revelação, de uma visão muito sólida, irmãos. Senão nós vamos ver, sim, povo de Deus aqui na terra sendo enganado, sendo subtraído, sendo arrastado ao erro, sim. Precisa ter uma firmeza nesta fé. Paulo, quando fala a Tito, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que piedade, Eusébia, do grego, é graça, segundo a graça. Depois aqui, ainda na página 83, o apóstolo cita um exemplo, lá de Mateus 9, do 14 ao 17, quando os discípulos, de João, lhe perguntaram, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo novo e tal, depois, e que ele está falando, não se pode usar lei para justificar a graça. Então, essa é uma passagem, inclusive, que muitas pessoas não entenderam até hoje. Você vê uma encrenca aqui, é uma encrenca que a gente vê até hoje no meio evangélico. Não, porque aquela não jejua, aquela batiza na água, é por aspersão, a outra é por imersão, e fica uma questão. João Batista era o precursor. João Batista, ele trazia e pré-anunciava a graça, e Jesus era a própria graça. Quando ele disse, dias que o noivo serão tirados, as pessoas acham o seguinte, que ou então tem que jejuar porque o noivo foi tirado na cruz do Calvário. Não, ele está falando de um jejum involuntário. Ele está falando de um jejum que todos aqueles homens, durante o período até o Pentecostes, eles ficaram escondidos. Imaginem, em subterrâneos, fugindo, e não tiveram tempo nem para comer. Ele está falando de um jejum involuntário, tanto de falta de oportunidade de comer, como o jejum da tristeza, que o judeu, sempre que alguém morre, até hoje, né, na tradição judaica, fica-se ali, não me lembro agora se é 1 ou 2 semanas, praticamente passa-se a água, senta no chão, faz uns rituais. Então é o jejum pelo sofrimento, ou o jejum involuntário. Nunca foi e nem teria que ser para espiritualizar o povo. Espiritualizar o povo é pela fé. Diga, e a fé dos eleitos? A fé dom, a fé para viver a graça genuína. Eu digo que esta fé tem uma lógica espiritual. Ela tem uma lógica espiritual. Que está lá em Hebreus capítulo 11,
versículo 1, Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Por isso que a gente não batiza nas águas, a gente não jejua, a gente não fica nessa coisa de paga o preço, o preço foi pago. A graça está conquistada. Aí a pessoa diz: então você nunca leu Marcos capítulo 9, versículo 29. Coloca aí, Joás, por favor. Tomara que seja a revista atualizada de João Ferreira de Almeida. Porque havia uma casta, Jesus ainda não havia passado pela cruz do Calvário, mas ele chegou lá com autoridade. O que aconteceu com a casta de demônios? Obedeceu a voz dele, não estava obedecendo a dos discípulos. Então Jesus respondeu e disse: esta casta não pode sair senão por meio de oração intensa, por meio de vida de oração, por meio de alguém que tenha poder, autoridade da oração, que o judeu não orava sem jejum. Por isso que quando veio para o português, do grego para o português, entrou o colchete. Toda palavra nessas Bíblias, claro que são mais alinhadas ao grego koiné e a King James, americanas, Bíblias que estão mais dentro do original, elas tiveram o cuidado de colocar entre colchetes, entre jejum ou em itálico. Toda palavra que você vê na Bíblia que estiver em itálico, em colchete ou em parênteses, né? Elas são palavras que estão, não fazem parte da dita, não foram ditas, elas foram interpretadas. Por isso que eles colocaram oração, olha lá, e jejum está entre colchete. Jesus não mandou ninguém jejuar. E outra coisa, o noivo já está conosco. O que Colossenses diz? Cristo em vós, a esperança da glória. O que Efésios diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, ninguém tem que ficar triste nem amedrontado e deixar de comer, não. Comam bastante. Crente já não bebe e não fuma, tem que comer, irmão. Mas calma, bastante, eu falei bastante, ou bastante, senão a pessoa vai para a gula e é pecado, né? Agora vou até beber água para enganar o estômago. Falar de comida assim, todo mundo dá uma dorzinha no estômago, fala sério. Aproveite, se tiver água, bebe uma balinha, pode chupar uma balinha. Terça-feira tem tempo até para isso, tá vendo? Quis trazer aqui a Marcos 9:29, só para esclarecer um pouquinho também esse assunto. Não é o nosso momento de tratar hoje, mas como nós estamos passando por isso aqui também no livro, e o apóstolo fala sobre esse fermento velho, sobre a mistura da lei com a graça, e como eu disse agora há pouco, quando eu citei Gálatas 1, nós temos que ser radicais. Eu sei, vão dizer que nós somos soberbos, mas não é soberba, é segurança. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quer dizer, onde está o noivo? Está conosco, está em nós, um espírito conosco. O apóstolo Miguel Ângelo chega até a, de certa forma, brincar um pouco quando ele fala isso, mas é um brinca sério. Ele diz: olha, se eu fosse para o inferno, Jesus iria comigo. Não dá mais para separar. Já misturou água com açúcar, você não separa mais. Não dá. Então, nós estamos ligados, unidos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos. Olha essa âncora, esse eixo da fé. Olha que coisa importante. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provocai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Não, qual é a dúvida? Se não é que já estáis reprovados. Fui nesses momentos aqui para voltar a Hebreus 11, o Joás, que é a lógica espiritual da fé. Como esta fé se processa, irmãos, não dá mais para a gente brincar de ser cristão da graça de Deus. Desculpe, humanamente falando, eu estou cansado de ver pessoas que entram
e saem nesse ministério que dizem que conhecem a graça. Semana passada até brinquei, né? Pessoas que às vezes batem no pé e dizem, eu sou lá da ilha, e agora voltou para a ilha, porque na ilha o apóstolo Miguel Ângelo ainda não pregava a graça de Deus, ainda não tinha. Quando ele estava na ilha do governador, ele não estava com a revelação genuína da graça. Isso aconteceu depois aqui em Piedade, não é verdade? Os mais antigos aí, ou errei na conta? Não é isso? Não é verdade? Não é isso mesmo? É exatamente. Então, se você ficar muito batendo, sou lá da ilha, irmão, você cresceu de lá para cá? Porque ele cresceu. Ainda digo mais. Máxima Vênia, com todo respeito ao nosso apóstolo, continua crescendo. Todos nós, a graça de Deus é o desafio do crescimento. Na graça de Deus ninguém para de crescer, porque quem para de crescer atrofia. Eu até digo que quem envelhece e não amadurece, fica velho. Ou melhor, quem cresce e não amadurece, envelhece. Quem cresce e amadurece, fica sábio. Que ninguém nunca te chama de velho, te rejeita. Não quer, tá velho, tá chato. Não, irmão, você não vai ser velho, você não vai ser chato, você não vai ser indesejável. Velho é rejeitado, é peça de museu. Você vai ser um sábio. Sábio todos querem por perto. Agora, não pode negociar. Ele diz, a fé é a certeza. Certeza. Isso chama-se, porque dizem que a ciência, ela só acredita o que em fatos concretos. A ciência, ela diz que tudo tem que ter uma lógica, não é isso? A lógica, a ciência, ela baseia-se na lógica. Então, se não tem uma lógica, se não tem um fato concreto, a ciência não aprova. Ele diz, não é um fato científico. E existe uma máxima que ele diz assim, contra fatos não há argumentos. Na lógica espiritual da fé, eu vou dizer para você, contra argumentos baseados em fatos, também não há argumentos. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você tem uma fé que apesar não seja um fato tangível, mas que você acredita nos fatos que não se veem, porque são bíblicos, você tem uma lógica espiritual. Porque os olhos da fé enxergam aquilo que os olhos naturais jamais enxergarão. Então é uma lógica espiritual. Você, certeza das coisas que você espera. Quais as coisas que você esperam? As mais de 7.000 promessas contidas no livro da Bíblia. Na Bíblia, no livro que é o nosso manual de existência espiritual, no livro que eu sempre digo que não tem nada velho nem novo, eu nem tenho coragem de assumir o que a sociedade bíblica disse, que aqui tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia não é Velho e Novo Testamento. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a graça em desenvolvimento. Depois os fatos. Que fatos são esses? Os fatos bíblicos, todos. Eu vou dizer, claro, se eu tivesse dinheiro sobrando para isso, né? Se Deus me desse essa graça, claro, financeiramente, de ir a Israel, Jerusalém, sei lá, talvez eu fosse. Confesso que primeiro talvez eu fosse, garoto, eu vou para Califórnia, né, amor? Eu e a minha esposa, claro, né? Iria para Califórnia primeiro, ver aquelas ondas, né? Ou quem sabe uma Disney, levar meus filhos, né? Depois talvez eu fosse lá. Sabe por quê? Porque eu não preciso ver o túmulo vazio, irmãos. Para acreditar em Jesus, eu não preciso ir lá ver as coisas. Eu iria para um fato histórico, um conhecimento histórico, claro que eu iria, né? Claro. Mas eu não cederia esse sensacionalismo de pessoas que ficam especulando e ganhando dinheiro aí com o povo de Deus, não, irmão. Eu não preciso ver nada disso para crer. Eu creio nos fatos bíblicos. Eu creio piamente nos fatos bíblicos. Porque eu vou te contar, não é qualquer momento que a gente, em qualquer lugar, que a gente vai ouvir isso, é só aqui na Cristo Vive que a gente vai ouvir essas verdades, graças a Deus, e nas igrejas, claro, que pregam essa genuína graça. E isso é muito importante. Então diga, a fé tem uma lógica, mas ela é espiritual. E aí você tem condições de o tempo todo buscar exatamente esse conceito. Quando eu falei com essa pessoa, eu disse, espera aí, é lindo, é amor, então vou me deixando levar por isso? Não, irmãos, porque eu tenho alguma coisa apoiada
naquilo que é a fé genuína, naquilo que é a revelação. E eu, como diz aqui Paulo aos Coríntios, ele diz, eu vou é o autoexame, né? O autoexame. Você precisa fazer o autoexame da fé. Filipenses 4, versículo 4, Filipenses 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então precisamos ter essa segurança, essa alegria, essa certeza. Depois o apóstolo vai trazendo aqui algumas outras colocações, vale a pena depois você ler que fundamentam toda essa caminhada da fé e essa realidade, essa importância para a força da fé, para nós entrarmos definitivamente aqui na página 89, mas eu quero Romanos 13 e 14, quero usar nesse entre-eixo, que ele diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então ele está dizendo, olha, você vai acolher, mas você não tem que discutir opinião, você tem que estar na sua firmeza. Você tem que estar seguro de que todos os outros textos depois vão apoiando isso, de que você já tem o principal, que é a graça de Deus revelada na sua vida. E aí eu faria uma remissão aqui com Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha o que diz Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Fé, fidelidade, confiança são palavras interligadas. Nós entendemos a fé, caminhamos em fidelidade com esta fé alcançada, que é através da graça genuína, confiamos, e esta confiança que passa a ser então confiança, confissão. A nossa confissão, a nossa firmeza, ela tem o galardão. Quer dizer que se você não entende a fé, você não se submete ao evangelho genuíno da graça de Deus, não professa a fé pela lógica espiritual como ela tem que ser professada, você então não vai confessar a fé, você não vai atingir o galardão. Qual é o galardão? Ir para o céu, e para o céu está garantido, está lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós. Esta fé para a salvação é com Deus, e por isso nós temos a segurança da salvação. Ninguém aqui tem medo de perder a salvação. Teríamos medo de perder a salvação se a gente achasse que fosse escolha nossa, porque quando a gente escolhe, a gente pode se arrepender, mas nós não escolhemos ser salvo, Deus nos escolheu para isso. O galardão do céu está garantido, claro, graças a Deus, mas tem um galardão a ser colhido aqui na terra, e este galardão aqui da terra é o galardão desta firmeza, da nossa confiança, da nossa confissão. Você confessa a graça, as coisas relativas ao que Deus já preordenou para vivermos aqui na terra, se materializam. Então a página, definitivamente aqui, olha, chegamos à página 90, foi uma das coisas que eu terminei na aula passada, eu disse, diga à carne, diga ao fraco. Então o Espírito diga à carne, forte eu sou, porque se não é pelo Espírito, irmão, é só fraqueza, é só derrota. Então conserva a tua confissão. O fraco agora vai conservar a confissão. Na semana que vem a gente vai para a parte 2 desse tema, não se preocupe, para a gente poder caminhar aqui no passo do boi, né? Você sabe que o boi é o animal que não, normalmente, né, se ele estiver com as suas condições tranquilas, se não estiver sendo maltratado, se ele estiver caminhando ali, pastando normalmente, o boi nunca fica atolado. Sabe por que o boi não cai no atoleiro? Olha, aí serve a minha vida, né, com meus paizinhos lá, de origem também da agropecuária. O boi, e por isso se aprende a dizer no passo do boi, porque o boi não é igual o cavalo ou outros animais que andam disparada à toa. Ele está ali comendo e tal, e observe quando o boi dá um passo. Ele dá o passo, ele faz assim primeiro, ele não dá um passo direto. Se ele tem que atravessar um rio, um lago, uma lama, ele vai colocando uma pata de cada vez.
Ele não atola. Claro, quando está sendo maltratado, perseguido, estouro de boiada é outra papo. Agora, quando ele está normal, irmão, não ande em estouro de boiada, não vai no vamos com os outros, não vai de qualquer jeito, não deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, irmão. Deixa a Bíblia me levar, a Bíblia leva eu. Vou vivendo e praticando tudo que Jesus viveu. E aí você vai, sabe, Ana, no passo do boi. Eu gosto de falar Ana, que já são 3, né? Ana Maria, Maria Ana e Ana Gonçalves. Tem 3 aqui logo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Resolve o negócio todo. E que são das tertúlias, né? São Tertuliano lá, da Trinitas, nos acuda. Então, meus amados, ela tem grande galardão. Página 91, que não é uma página numerada, começa esse subtema no passo do boi, né? Um passo de cada vez, aproveitando bem, observando, crescendo na graça e no conhecimento. Olha esse comentário maravilhoso aqui na abertura desse subtema. O apóstolo diz assim: os especialistas afirmam que a parte do cérebro responsável pela fala controla todos os outros órgãos do corpo humano, a tal ponto que se uma pessoa começar a falar que é incapaz ou achar que não é merecedora de receber algum prêmio ou benefício, quando estiver diante de uma nova oportunidade, todo o seu corpo irá reagir conforme a sua confissão, ou seja, essa pessoa não irá conseguir alcançar nenhum objetivo. O medo é uma coisa natural, ninguém pode dizer que não tem medo. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim para me intimidar e disse: poxa, você está com medo de mim? Eu falei: meu querido, se eu tivesse medo eu não nascia, né? Na verdade, o medo eu sinto, mas não fico. Entende? Oi, amor? Vencer o medo. O medo não é o problema é o descontrole. Porque o medo em descontrole gera pânico. E o pânico é problema. Então, quando a pessoa não tem revelação, não tem esse eixo espiritual de segurança para viver nesta terra, embora a nossa carne só veja derrota, não é verdade? Imagine, o mundo nos assediando, a carne com a nossa fraqueza, com tudo, fica inviável. Se fosse viável para a carne, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Eu quero te dar aqui uma dica. Nós, não se preocupe, vamos para a parte 2 desse tema, tá bom? Nós temos que ter uma vigilância com a nossa carne acirrada. E com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Entenda que o diabo não é onisciente. Só Deus é onisciente. Só Deus vê antes de você falar. E atenção, porque você fala pelo seu comportamento. Então, vamos cuidar disso. Às vezes eu estou em algumas situações, confesso a vocês, que na minha mente vem aquele pensamento hiper negativo. Já viu, às vezes, até lembranças do passado, né, coisas erradas que todos nós, claro, já tivemos algumas, e às vezes aquilo vem com uma acusação, são dardos do inimigo, são situações forjadas pelo inimigo, quadros pintados à tua frente, para que aquele pensamento seja gerado na sua mente, só que ele não vai saber se foi gerado ou não. Se você der uma volta no inimigo, vou te ensinar a dar a volta no inimigo, sabe o que você faz? Você dá uma risadinha, agora ele vai saber, de vez em quando, ele vai ficar em dúvida, nunca vai saber se é ou não, né? Você usa a arma dele, né? Você enrola o inimigo, você dá uma risadinha. Às vezes eu penso cada coisa que eu começo a rir de mim mesmo, eu falo, glória a Deus, Deus é fiel, está repreendido e tal, e o inimigo fala, pensou uma coisa ali, mas não sabe o que é, e daí? Não vai poder agir naquela área. Então dê uma volta no inimigo, cuide dos seus pensamentos e procure reagir pela fé, seja no seu comportamento, seja nas suas atitudes, seja na sua palavra. Então que a sua confissão vá além só da verbalização da sua palavra, mas pelo seu comportamento em linhas gerais, irmão. Está vendo porque a escola de capacitação busca uns pontos assim personalistas para a gente crescer mesmo, para criar músculos espirituais mesmo? E aí
E se você faz essa vigilância na sua mente, irmão, você começa a ter reações positivas, sabe? Porque essa questão aqui de falar, sabe, de verbalizar, ela é a finalização, ela é o ápice da tua confissão, ela tem que começar na tua mente. E é Paulo que explica isso. Vamos fazer uma remissão aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, Paulo dá um finalmente, ele diz finalmente: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha a relação grande, né? Se alguma virtude há, olha, agora ele abre o leque, ele está dizendo, além de tudo isso que é bem específico, ele agora abre, ele diz, se alguma virtude há. O que é virtude? Virtude são os bens, são as bênçãos, é o bem de Deus na nossa vida. Quando se fala em virtude, fala em bênção, fala em vitória, fala em, sabe, tudo que é positivo, tudo que é do reino, tudo que é vitória, tudo que é, sabe, plausível, tudo que vai proclamar a Cristo nesta terra. Ele disse, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós temos 60 mil pensamentos a cada 24 horas. O nosso sistema nervoso central é como um curto-circuito, ele não para. Como já viu, pense aí em dois cabos de energia rompidos, batendo numa poça d'água assim. Quem já viu essa cena? Com vendaval, né? Cai lá numa poça d'água, fica chacoalhando, já viu como ficam? Aquelas ondas. Pense num raio, né? Uma visão até bonita, né? Quando está longe, né? Você vê aquela luz do raio, a ramificação, a energia em si sendo dissipada. Pense nisso. Assim é o nosso sistema nervoso central, mandando todas as coordenadas, os pensamentos, gerando todo o movimento emocional na nossa mente. E são gerados ondas e muitos pensamentos. Então Paulo disse que ali começa o teu filtro. Ele disse, seja isso o que ocupa. Então uma coisa é pensar, outra coisa é ocupar o pensamento, outra coisa é você deixar que aquele pensamento, caso ele não seja dentro de tudo isso que está aí, ele não tenha essas características, caso ele não tenha, você deixar, seja pelo seu comportamento gestual, a tua reação, ou seja pela tua confissão, principalmente, você ocupar o seu pensamento. É isso que essa palavra está dizendo. Então você precisa filtrar. Filtre o pensamento. Já de cara, você vai ter aí uma vitória garantida na tua confissão verbal. Acredite, pelo menos durante o dia todo, tá? Durante o dia todo, hein? Vou dizer para você, tal é a nossa fraqueza e nossa insuficiência na carne. 51%. Eu gosto, né, daquela passagem quando Jesus fala da semente, que ele fala assim, a boa terra ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um da semente. A semente é a palavra. Vamos começar daqui semana que vem, hein? Se eu fosse você, não perderia por nada esta aula. A semente é a palavra. A terra fértil é o coração adubado, né, preparado com essa revelação. Ele diz que vai frutificar a 30, a 60. Sabe o que é frutificar a 30 por um da semente? Terça-feira que vem eu explico. E eu te adianto hoje. Só os da graça de Deus. Isso eu já posso te adiantar. Está parecendo Rede Globo isso aqui, né? Se os caras verem, vão querer me contratar. Não vou, não tem preço, não estou à venda. Uma dica eu já te dou para hoje, 30 segundos. Quem conhecer a graça de Deus, quem perseverar nessa confissão, vai frutificar pelo menos 51%. Porque a nossa existência humana está debaixo de uma sociedade básica, né? Claro, básica. Carne e espírito. Carne e espírito. Carne, fraca, para nada aproveita. Espírito, está pronto, ok? Se você frutificar no mínimo 51%, e só quem conhece a graça de Deus consegue isso,
o teu espírito vai liderar essa sociedade. O teu lado espiritual. Com certeza você vai experimentar muito mais vitórias. Derrotas vão acontecer porque os 49 pegam a gente de vez em quando. E olha que eu disse a gente, eu não estou aqui como super-homem. Eu sofro mesmas dores, né? Sofrimentos iguais. Lembra que a gente falou nas últimas aulas? A irmandade, todos nós sofremos na carne. Mas uma coisa eu vou te dizer, e graças a Deus, com mais esta aula de hoje, a cada dia eu estou sendo mais preparado e me sinto com músculos espirituais mais fortes, para não ser mais uma vítima. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Assim seja, assim diz o Espírito da Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Paizinho, querido, Abba Pai, Abba Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela redenção, obrigado pela cruz do Calvário, obrigado pelo consumado esto. Obrigado, porque conquistastes para nós esta reconciliação, o verdadeiro evangelho da religião, não religiosidade, mas a religião do grego, religare. Estamos religados, Senhor, à condição espiritual do Éden antes do pecado. Oh, que bênção! Fomos justificados. E agora, Senhor, estamos aqui, preparados para avançar. Em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem não só hoje, mas para sempre. Porque o nosso alvo é Cristo. E aqueles que dizem, o meu alvo é Cristo, os sábios e poderosos da confissão desta terra em linha com a graça, digam amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.